A nossa aula de hoje vai ser como montar uma equipe de vendas. Alguém quer montar uma equipe de vendas aí? E aí, se você tiver algum amigo que tem uma empresa ou que tem... Convida aí, né, doutor? Porque você conhece alguém que quer montar uma equipe de vendas? Copia o link aí, manda lá no WhatsApp para ele, porque a gente já vai começar a nossa aula aqui, que é com um passo a passo de como você montar uma equipe de vendas. Quem gostou desse assunto de hoje? Coloca aí para nós quem gostou do tema que a gente escolheu, né, doutora? Tem especial para vocês. Porque muitas pessoas, quando vendem sozinhas, elas conseguem. A hora de montar uma equipe, elas começam a ter dificuldade, né? Então, a gente vai começar nossa aula, mas eu quero saber o seguinte: você que está nos acompanhando toda segunda-feira aqui, toda segunda a gente vai estar aqui, né, doutora? A gente está aqui. Hora da estratégia. Quem está nos acompanhando desde o início aí, já teve algum resultado? Já começou insights, já teve resultados a mudar? Quando eu falo em resultado, às vezes não é um resultado financeiro, mas mudança de atitude, mudança na tua equipe, mudança no processo. Motivação da sua turma, né? Fazer essa equipe andar, que é o nosso desafio nesse momento de incerteza, de instabilidade econômica, política, de saúde, é um maior nível de complexidade, por isso que a gente faz a nossa parte aqui. Exatamente. E a gente está vivendo, né, doutora, um momento de transição. O que é o momento de transição, gente? O momento de transição é o velho não serve mais. O que a gente fazia antes do coronavírus não serve mais. O novo ainda não veio. Então, a gente está na transição, se adaptando. Olha aí, doutora, 52% de faturamento, de aumento de faturamento. Paulo Amaral, palmas para ele, Paulo! Parabéns, a gente adora ver isso, né? Aumentei meu faturamento, minha equipe está alinhada. A gente adora. É isso que move a gente. E a gente dá sorte para as pessoas, né, doutora? Muita sorte. Gente, realmente. Hoje a gente teve gente aí, vários inbox de pessoas que estão batendo meta. Mais de 100% em plena pandemia. Então, sim, é possível. Se tem pessoas fazendo isso, você também pode. Exatamente. A gente fala aqui de pessoas que estão batendo metas, gente, porque a gente sabe, né, doutora, da importância a gente pode dar estratégia, né, mas as pessoas também precisam mudar a mente. Então, elas precisam saber... É um ajuste. Exatamente. É um ajuste desde... Que é o que Mike Palmer fala muito, ajuste de estratégia com mentalidade. Exatamente. A mentalidade, gente, ela é muito importante. Então, o que acontece? Quando você não tem a mentalidade, você pode até ter estratégia, mas você acaba empatando, não consegue ir para frente. Por quê? Porque a sua mentalidade, aí vem aquela frase que a doutora Tânia nos ensinou, que é fantástica. Em mente de escassez não entra abundância, né? Então você precisa mudar a sua mente também, né? Que a Laís está fazendo tudo direitinho, bateu 60%. Aí, Laís! Muito bom! Parabéns. Mas vamos ao trabalho, então? Vamos lá. Vamos ao trabalho, preparados para hoje, gente? Vamos lá, então? Lembra que a gente tem que montar aqui. Para montar, a gente precisa, né, doutora? Caderno, anota aí para canetinha. Caneta na mão. Fica com a caneta na mão, papel, pega todos os insights. No final da aula, essa aula sai do ar. Então, você precisa anotar... aquilo que sacou aí, que pode ser para você. Exatamente. E a gente já faz isso, né, doutora? Para mudar a mentalidade das pessoas, para elas terem comprometimento. Segunda-feira eu tenho que estar lá, se eu preciso de uma estratégia, se eu preciso de uma ideia. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje aqui, doutora Tânia, uma coisa que é um desafio para muitas pessoas, liderança de equipe, né? E você que foi premiada em 2014 como a coach número 1 de equipes, vai ajudar muito esse povo aqui, né? Lá, é a nossa meta, é o nosso poder aí como gerenciamento de equipes. Muito bem, gente. Então, hoje a nossa aula da Hora da Estratégia é liderança de equipe. Como montar uma equipe de vendas? Como que se faz? Tem um processo para isso, doutora? Tem um processo para você montar uma equipe de vendas. Gente, eu quero perguntar se todo mundo está enxergando bem, se está ok. Vou dar um zoom aqui para melhorar. Vamos acertar a tela. Então, aqui é o primeiro passo, né, doutora? Primeiro passo que você precisa é escolher a equipe, né? Bom, saber selecionar os membros da equipe. É fácil isso, doutora Tânia?
Claro, quando você tem conhecimento. Caso contrário, é um desespero, né? Uma das dicas que a gente dá sempre é que as pessoas, quando tem que escolher alguém da equipe, Michel, elas têm a necessidade de escolher alguém rápido. Então, coloca lá, muitas vezes, um anúncio para escolher alguém e já em 24 horas ela quer contratar, em 48 horas ela quer contratar. E em 72 horas já quer resultado. E já quer resultado. Então, não é esse o caminho. Tanto que o Google, que é onde a gente leva os alunos lá no Vale do Silício, né? Exatamente. O Google traz uma estimativa que, às vezes, eles ficam com uma vaga aberta quase 2 anos. 2 anos, doutora? Quase 2 anos, tá? Então, não é tão simples assim a gente selecionar uma equipe. Não, existe um padrão. Mas, principalmente, a gente costuma dizer assim, ó, quem não tem experiência de contratação de equipe, as pessoas que... porque, para você ter uma ideia, nós ficamos 3 dias ensinando dentro da Universidade de Negócios como você contratar uma pessoa certa. Então, não vai ser aqui em 50 minutos da nossa live que a gente vai demandar. Exatamente. A gente está dando aqui um passo a passo, tá, gente, de como você montar uma equipe. De vendas. De vendas. Então, o primeiro passo é selecionar as pessoas. Mas eu tenho uma dica que você tem que guardar aí para você. Olha só, não sei se o pessoal está enxergando meu caderninho aqui, Michel. Eu vou escrever aqui, doutora, eu vou escrever aqui. Então, eu vou colocar aqui para vocês. O mais importante é você procurar, quando você faz uma contratação, o popular chá, que é o C.H.A. Você nunca mais vai esquecer, chá, tá? O que é isso? A gente busca uma pessoa que tenha conhecimento daquela vaga que a gente está buscando. A gente busca pessoas que tenham, de preferência, habilidades naquilo que eu estou procurando, né? Habilidades naquilo. Então, conhecimento, vou te dar um exemplo que pode ter um conhecimento. Uma embaixadinha, pessoa que faz embaixadinha lá no futebol, é o conhecimento. Eu não preciso dizer para ela, não ensino ela a fazer uma embaixadinha. Você entrega a bola para a pessoa, ela sabe o que é uma embaixadinha. Agora, então ela tem conhecimento. Isso, ela sabe o que é uma embaixadinha. Agora, a habilidade de fazer assim no pé, conseguir manter a bola 15, 20 vezes sem cair, isso é uma habilidade. Isso é habilidade, gente. Quantas embaixadinhas eu vou fazer depende da minha habilidade. Então, a habilidade, às vezes, é o tempo de treinamento que você procura com aquela pessoa. Exatamente. Quantos anos ela já é corretora, por exemplo, se eu vou formar um time de corretor. Quanto tempo ela já sabe mexer com contratos. Qual é a habilidade dela de relacionamento com o cliente. Quanto o tempo de experiência. Tudo aqui é habilidade. Agora, o A é o A de atitude. Atitude. Então, se eu tiver que escolher entre essas 3 siglas aí, entre o C, o H ou o A, né, essas 3 letras, gente, sempre busque alguém que tenha atitude. Por quê? Conhecimento você ensina, você dá uma apostila, você pede para alguém ensinar, você treina. Habilidade também. A repetição é a mãe da habilidade. Exatamente. Então, aquela pessoa faz uma vez, uma coisa, 2, é que nem andar de carro, né? Agora, atitude você não treina. Atitude você não dá para as pessoas, é algo delas. Então, se eu procurar alguém, tanto que você sabe, você conhece pessoas às vezes que têm um doutorado, mestrado. Coloca aí no chat se não é verdade o que eu estou falando. Você conhece pessoas que têm um grande conhecimento científico, mas não tem atitude. Não tem atitude, não anda, não sai do chão, não sabe se relacionar com as pessoas, financeiramente não anda para frente. Então, a atitude para nós é a parte mais importante de uma contratação. Tânia, como é que eu meço a atitude das pessoas? Muitas vezes, o ideal aqui é que quando você fica na dúvida, coloca ela em experiência. Você consegue ver em 30, 60, 90 dias se a pessoa tem atitude, né? Nas atitudes dela, né? Comportamento. É no comportamento, é acompanhando o dia a dia. Comportamental. Vou dar um exemplo, tá? A gente tem várias dinâmicas dentro da Academia dos Negócios que a gente coloca lá de contratação. Tem um módulo só de contratação. Exatamente. Mas uma das coisas que eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês que já têm equipe, que tem colaboradores. Quando vocês tiveram que demitir alguém, vocês demitiram essa pessoa porque ela não tinha uma boa habilidade, ela não tinha conhecimento, ou porque foi comportamental? Foi a conduta dela? Coloca aí para mim. Coloca aí para nós. Quando você demitiu alguém, foi por habilidade ou foi por comportamento? Ou até no local que você trabalha, alguém que foi demitido em algum momento. Exatamente. Essa pessoa foi demitida porque ela não conhecia o ofício? Porque ela não sabia fazer? Ou por conduta e comportamento? Vamos ver aí o que o pessoal vai colocar. Conduta, Alexandre. Exatamente. Né? Então, índole, gente, a gente não treina. Índole não, mas entendeu o que eu estou falando? Conhecimento você dá, habilidade, pode ser que a pessoa demore um pouquinho mais, mas é aquilo que eu falo em aula, você ensina cachorro a fazer cocô em cima do jornal.
mas índole você não treina. Então, uma das coisas importantes ali no chá é qual, doutora? É a atitude, né? Perceber se essa pessoa ela é comprometida. Porque às vezes você vai ter que ter dentro da empresa, o próprio gestor às vezes tem que carregar caixa. O próprio gestor tem que pegar no braço, tem que fazer trabalho duro. E às vezes você vai contratar alguém que não quer fazer isso. Então, a atitude, ela vale muito mais hoje. É o comprometimento que a pessoa coloca em cima dos conhecimentos e da habilidade. Claro que se você encontrar um diamante que, além de atitude, tenha conhecimento e habilidade, né? Você atira para cima, porque show de bola, provavelmente vai dar certo. E uma das dicas que a gente sempre dá, né, doutora, para você conseguir encontrar pessoas boas, gente, é o seguinte, ó, a aula aqui não é sobre contratação, embora... Para começar uma equipe de vendas, a gente tem que contratar. Não é sobre isso hoje. Exatamente, mas a gente vai dar uma dica para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, isso aqui você ensina lá na Universidade de Negócios, doutora, é deixar vagas abertas sempre. Mas eu não quero contratar ninguém agora. Mas deixa vagas abertas, porque daqui a pouco aparece alguém legal, mesmo que você não tem vaga, lá na frente, se você precisar, você já tem currículos. Exato. E outra coisa, gente... Uma coisa que acontece quando você não deixa as vagas abertas, né, doutora, é que quando você precisa contratar, só vai vir coisa ruim. Exatamente. Então, o que acontece? Aí tu contrata o menos pior. E aí você diz assim, caramba, eu não sei contratar. É óbvio, você não deixa a contratação aberta. Você tem que fazer toda a semana... Você tem que fazer entrevista na sua empresa. Se possível, manter sempre abertas as contratações, tá? Exatamente. Por quê? Porque daqui a pouco também, né, doutora, tu vai encontrar alguém com habilidade, com atitude, com conhecimento desempregado. Exato. Ainda mais nesse momento. Agora é um momento que você vai ter muitas possibilidades boas no mercado, porque tem muita gente mesmo boa desempregada, né? Só em São Paulo, gente, foi mais de 20 mil empresas que fecharam. São 17 milhões de prejuízos. Então, tem muita gente boa aí no mercado de trabalho. E outra coisa bem importante, tá? Que eu quero só para a gente passar para o próximo nível, vou dar mais... outra coisa que você ensina muito na universidade, doutora, você tem que vender uma vaga. Vagas, a gente está falando de equipe de vendas, né? Vaga, você tem que vender. Dizer que tem vaga aberta, gente, não atrai gente boa. Não. Agora, se eu botar lá, tem vaga aberta para salário de 5 mil a 20 mil. Você vai atrair pessoas boas? Sim. É óbvio. Porque se a pessoa te dá 100 mil, 200 mil, 300 mil, você também vai pagar mais ela. Então, uma coisa, coloca aí. Tem que vender o anúncio. O seu anúncio. As pessoas dizem, eu tenho dificuldade, não vem pessoas boas. Mas também lá no teu anúncio só diz assim, tem vaga aberta. Pessoas boas... Elas estão empregadas. Pessoas boas querem uma proposta boa, tu entendeu? E hoje a grande sacada, gente, é trabalhar menos com mais. O que é isso, Tânia? É ter uma equipe mais enxuta, menor. Veja só, o que você acha que é mais fácil? Mais coordenar 4, 5 pessoas ou coordenar 18, 22? Claro que vai dar mais conflito, vai dar mais problema. E às vezes, gente, essas 5 pessoas fazem a mesma coisa que as 18, tá? Então, o que a gente diz? É melhor você ter menos colaboradores, você pagar melhor esses colaboradores, né? Dar mais incentivos, mais plano de carreira para eles, e essas pessoas vão ter uma perspectiva com você no seu negócio e com certeza vão se tornar mais comprometidas. Outra coisa muito importante, eu vou usar o comentário do Evandro Schweda aqui, que ele disse assim, uma vez um candidato a vendedor que na primeira visita não passaria no RH, mas após a entrevista ganhou a vaga. Hoje é um dos mais top vendedores numa concessionária da BMW. Olha aí, olha que legal. Agora eu vou dizer uma coisa, tá? Muito, muito importante. Você que é dono da empresa tem que ser a pessoa que contrata. Por quê? Se você botar pessoas que não têm o teu perfil a contratar, olha só, o que a gente busca? PNT, isso é PNT, né? Cada ser humano tem um mapa diferente. Toda agência, ela tem um tipo de perfil em cima dos dados dela. Em cima do que para ela é importante. É como o marketing que você vai fazer muitas vezes, o marketing da sua empresa. A agência, ela não pode pensar por 100 clientes. Exatamente. E a grande sacada do marketing é você trabalhar o teu avatar no modo psicológico da coisa. E o marketing, ele não vê assim, ele vê por outro prisma, tá? Então, em cima disso que o Evandro falou, é muito importante. Anota aí, mais um ponto. Você tem que contratar
Por quê? Mas eu não consigo. Ou você escolhe uma pessoa que tem o teu perfil para contratar. Por quê? Porque as pessoas, elas contratam embasado. Às vezes a pessoa que eu contrato não serve para Tânia. No mapa de mundo dela. Exatamente. Né? Nós somos muito diferentes. Aquilo que às vezes para o Michael é legal, para mim não é. Porque eu busco um outro perfil, um outro tipo de psicológico, e ele de outro jeito. Então, o vendas é diferente do marketing. Né? Exatamente. E a gente tem que trabalhar isso. Faz sentido, gente. Coloca aí se faz sentido o que a gente está falando. Então, é muito importante, porque às vezes é que nem disse. Ou você delega para o RH e pede 5 pessoas para a vaga, e dessas 5, então, sob a sua ótica, você traz ela para você. Porque as pessoas têm crenças e valores diferentes. E você vai ver coisas que o RH às vezes não viu. Então, a gente sempre aqui no ITZ, a gente tem isso como rotina, passa por uma primeira triagem, e após essa triagem a gente vai lá e dá o último checkmate, conversa com a pessoa, entende. Então isso é muito importante, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é selecionar os membros da equipe. Quais as características de um vendedor? Bom, vendedor tem características, doutora? Tem. Tem gente que diz que vendedor nasce com dom. Não nasce. Que nasce pronto. Não é assim, gente. Eu quero saber se vocês acham que vendedor tem características. E se vocês querem... Será que eles querem saber quais as características de um vendedor? Característica de um bom vendedor? Porque, doutor, você colocou muito bem, né? A gente tem... Todo mundo acha que tem que nascer com o dom de vender. Não é assim. O Michel mesmo. O Michel nunca foi vendedor. E hoje é um mestre das vendas e negociação. Exatamente. Ele conseguiu alcançar isso rapidamente, ele soube... Mas tinha características. Ele seguiu. Aí que tá, você tem que ter características, não quer dizer que você saiba vender. Eu não sabia vender. Veja bem, gente, tudo no mundo é vendas, tá? Isso aqui dá uma aula inteira, mas o que a gente tem que entender? 40% dos vendedores têm grau superior. Hoje, se você pode ter a melhor profissão do mundo, você pode ter a melhor empresa, sabe? Piso de porcelanato, você pode ter assim, ó, o que você imaginar de mármore mais bonito, se você não tiver o setor de vendas bem estruturado, não adianta de nada. É o coração da empresa. Posso ter o ranking número 1 do Brasil desde 2014, como, né, a maior gestora de líder de equipes. Mas se eu não tiver alguém, uma equipe que me venda, que faça o trabalho de me colocar lá, não vamos para frente. Então, o meu trabalho não existe sem o trabalho do Michael, de gestão comercial. E ele não existe sem o meu, porque tem que vender um produto. Tem que entregar, né? Tem que entregar. Então, a grande sacada é... Mas, Tânia, eu sou advogado, eu já vi isso, eu sou arquiteto, sou médico. Cara, tu sobrevive do cliente, indiferente qual é. Então, assim, ó, seja ninja em vendas. Aprenda tudo sobre o prisma das vendas, porque é isso que move o mundo. Aqui nessa casa, alguém construiu isso aqui, ó, precisou de dinheiro. Esse lustre que está aqui atrás custou dinheiro. As cortinas custou dinheiro. Essa mesa alguém vendeu. O piso alguém vendeu. Os tapetes alguém vendeu. A roupa que tu está usando, tudo é vendas. Então, para de pensar, eu não vou dizer que eu estou aprendendo a fazer vendas, porque isso não é legal, né? Que bobagem! Burro é quem não aprende as artes de vender e contratar pessoas que te ajudam nisso, gente. É a grande sacada, né? Eu acho que antes de eu estar aqui, eu sempre me vendi antes. O Michael é o cara que me preconiza, mas ele também sabe se vender. Você se vende primeiro. Exatamente. Então, você precisa entender isso. Vendas é o único lugar que tu pode fazer o seu milagre. E a gente fala na universidade, a gente tem 8 forças do negócio, e a gente sempre diz, a primeira que você tem que dominar é vendas. É vendas. Um produto bom, gente... É o coração da empresa. Um produto bom é... Se parar, ferrou. Exatamente. Um produto bom é nossa obrigação. Se você não tem um produto bom, você já não está no jogo. Então... O produto aqui é tão bom, gente, que ele casou. Exatamente. a gente tem um produto bom, é o primeiro passo. Segundo passo, tu tem que dominar a arte de vender. Por quê? Porque se você fizer tudo errado, mas você vende bem, aí o seu negócio ainda vai dar certo. Agora, se você não vende bem, você vai ter que dominar as outras 7 forças do negócio e vai ficar muito mais difícil. E presta atenção, Michel, que isso é uma dica muito legal. Você aprende a arte da venda e você delega a arte da venda. Você começa a montar uma equipe, nem que seja uma equipe de 1, uma equipe de 2, porque você precisa replicar isso. E quando a gente fala em equipe, essa equipe é tanto offline como online. Nós vamos precisar de pessoas para ligar, vamos precisar de pessoas para entrar em contato, receber o cliente, fazer o receptivo, fazer o pós-venda. Então, treinar pessoas, gente, é uma arte. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso. Liderança de alto. É necessário que você treine pessoas para fazer
daquilo que você está aprendendo. Então vamos lá. Quais são as características, tá? Que você precisa. Dá uma olhadinha. Olha, pouca coisa para ser vendedor, né? Pouca coisa. Aí depois todo mundo diz que é fácil vender, né? Cadê os meus vendedores aí? Primeira coisa, né, doutor? Educação. Não tem pessoa que não gosta de pessoas educadas, né, doutora? A empatia passa pela educação. E agora nós vamos cair lá nos bastidores da Disney, que abriu agora essa semana, e há 9 anos a gente leva alunos para lá. Uma das coisas que o Disney bate muito, né? Educação e higiene um vendedor tem que ter. Por que precisa de educação, né, doutora? Porque isso também vem de casa, gente. Exatamente. Olha o que diz Disney. Disney também e todos da rede Winston, né? Eles falam o seguinte... Mariotti. O que eles falam? Que para você ser um bom vendedor, você precisa ter educação. E isso vem de casa. Aqui na Disney, nós damos para vocês conhecimento do que fazemos, mas a educação vem de casa. Bom dia, boa tarde. Exatamente. Por favor, com licença. Faz sentido para vocês isso que a gente está falando? Agradáveis, né? Um vendedor que não é agradável, você não compra ele. Porque tu já cria, né, doutora, uma resistência quando a pessoa não é bem... Ela te maltrata, quando ela é cara fechada. Grosseira. Estúpida. E uma coisa, gente, a gente não muda a índole das pessoas, né? Quem faz o método Teresa Bom sabe, eu passo um dia explicando como é que nós formamos a nossa personalidade, que é até os 5 anos. Então, se eu vou recrutar alguém, talvez uma das coisas que você deve colocar lá é observar a educação da pessoa. Exato. Porque a forma com que ela se reporta é assim que será com o seu cliente, com a sua presença ou não. Isso é mais forte que a pessoa. Então, eu não estou dizendo, agora não vamos contratar quem não tem educação. Eu não estou falando de educação no sentido de graduação. Tanto que Disney tinha até a 6ª série do 1º grau. Eu estou falando em educação de respeito. Bom dia, por favor, com licença. Isso nos Estados Unidos é muito importante. Então, e isso também deveria servir para os nossos negócios. Uma das premissas de uma boa equipe é ter respeito e empatia para com o cliente. Aqui no ITZ a gente cuida muito isso. Se a pessoa é educada, nos chegar, nos sentar na entrevista. Então, por quê? Porque mesmo que você não seja um ótimo vendedor, se você é educado, as pessoas vão gostar de você. E você precisa entender, a primeira coisa que as pessoas precisam para comprar é gostar da pessoa. Se eu não gostar de você, você pode ter a solução da minha vida. Olha só, isso aqui que a gente vai dar para vocês é uma informação da neurociência. O teu cérebro ele tem de 45 a 60 segundos, no máximo 1 minuto e meio, para gostar do cérebro contralateral. Exatamente. Não, isso é rapport, né? Espelhamento neurológico. Então, o primeiro embate com a pessoa, e a Disney sabe disso muito bem, você entra lá dentro, o primeiro atendimento, você tem a VIP. Nós não temos uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Quem dizia isso? Danusa Leão. Né? E é verdade. Porque depois você pode virar estrelinha na frente da pessoa. Se ela não gostou, ou se você não foi com a cara dela, cara, você cria uma antipatia. Não fui com a cara dessa pessoa. Não gostei, não. Olha o jeito que ela trata os outros. Né? Porque isso é muito importante. O jeito que você observa como as pessoas tratam as outras pessoas. E você está sempre sendo observado, gente. Isso sempre. É simples, né, sempre. Gente? Parece uma coisa tão simples. Mas é o que falta às vezes, né, doutora? Mas é o que falta. Por quê? Volta ali um pouquinho, Michel, de novo. Olha só. O que faz as pessoas recomprarem de você? Recomprar, porque às vezes ela vai comprar a primeira vez, mas ela não volta. O que faz ela recomprar de você é a experiência que ela teve com você, com o teu segmento, com aquilo lá. E às vezes você fez um excelente procedimento lá dentro do teu consultório, lá dentro da tua empresa, dentro da tua loja, mas o fechamento no caixa, na recepção foi não ruim. É legal. Ela bota lá, não entre mais na loja ABC, porque lá você é mal atendido. Ela bota isso no Facebook, ela te expõe. Ela não diz, lá, em tal lugar eu fui mal atendido pelo Luiz Henrique. Ela nem sabe o nome da pessoa, mas ela coloca lá no Facebook, ela coloca no Instagram, porque antes era no Procon, agora é no Reclame Aqui. E aí o que acontece? Quem também já foi mal atendido alguma vez, ou também não gostou de um atendimento em outro lugar, vai lá e compartilha, vai lá e dá um like, vai lá e diz eu também, é verdade. Até que você tira isso do ar, milhões de pessoas já acessaram. Exatamente. Então, hoje, gente, é muito complicado a questão visual, nós temos que trabalhar nossa marca, inclusive no atendimento. Aliás, atendimento que você pode bater com qualquer pessoa. Às vezes o teu estabelecimento, ele não é tão imponente, ele não é tão grande, tão importante quanto o outro. A gente vê isso nos hotéis,
mas o atendimento você pode bater de qualquer hotelaria. Porque todo mundo precisa de atendimento, né? E isso faz com que muitas vezes você vá num lugar que não é tão ostensivo, mas que o atendimento lá é 10. Que você se sente bem. Que a pessoa tem que faz ela voltar e recomprar. Faz sentido isso para vocês? Coloca aí, gente. Já aconteceu isso com vocês? Se vocês estão entendendo. Então, por isso que é importante, né, doutora? Mas a educação também, ela depende muito do líder, né? Se o líder não tem educação com a sua equipe, se ele também não... Espelho. É espelho, gente, faz parte, né? tá? O líder chega sempre mal-humorado, não dá bom dia, não faz aquela energia vibrante, a equipe segue a mesma vibe, ela só replica. E se você é um líder que tem educação, você também não aguenta trabalhar com pessoas que não têm educação. Exato. Porque é o teu mapa. Você não consegue trabalhar com pessoas assim. Quanto custa contratar uma pessoa com boa educação? Exatamente. Quanto custa, né? Então, você tem que se fazer certas perguntas. Segunda coisa, presença marcante. Então, o vendedor, ele tem presença marcante, ele sempre está bem arrumado. Marketing pessoal. Exatamente. Não quer dizer que você tem que usar um Dolce & Gabbana, um Dior. Não. É limpeza mesmo, por incrível que pareça. Barba, higiene, unha. Né? Barba, unha, cabelo. Doutora, mas isso parece tão... Imagina o cabelo sujo. Exatamente. Gente, isso é importante. Mas parece tão básico, né? Mas é o básico que as pessoas não fazem. Baby steps, parece assim, aquela passos de bebê. Mas é verdade, gente, isso faz toda a diferença. Às vezes você vai lá, contrata alguém, a pessoa, ou ela tem um mau hálito, isso é terrível, você atender alguém com mau hálito, ou a pessoa tem o cabelo, tá todo ceboso para atender alguém, lá faz 3 dias que não lava. Então, Disney falava muito isso, né, porque eles são considerados o maior centro de entretenimento do mundo em atendimento. Os meus colaboradores, a primeira coisa que eles precisam ter, educação. A segunda é marketing pessoal. Um botão não pode estar desalinhado. Exatamente. É limpeza. É sempre... Bom, quem conhece a Disney, ele volta para a Disney, gente, de 6 a 11 vezes. Então, nós não podemos aqui discutir localização. Ai, o meu negócio está mal localizado. Que mal localizado? As pessoas atravessam o continente para gastar em dólares, 10 mil dólares, 20 mil dólares, porque é o que elas gastam quando vão para lá, e elas retornam de 6 a 11 vezes. Para quê? Para ver pessoas educadas, para ver pessoas bem arrumadas, para ver pessoas felizes, com empatia, dando para você uma experiência fantástica. Se isso aqui é um grande ponto de atendimento e faz faturamento, por que não usar? Por que não fazermos isso no nosso negócio? Por que não trabalharmos o love branding com o nosso cliente? Né? A nossa marca está implícita nisso. Muito bem. Gente, olha só, a gente está dando as características do que foi analisado dos melhores vendedores. Quais eram as características deles? A terceira característica, doutor, orgulho. Sim, você tem que sentir orgulho de ser um vendedor. Só que a maioria das pessoas, quando trabalham em vendas, né? As pessoas perguntam... O que você faz? O que você faz? Eu trabalho no comércio. Eu trabalho no comércio. Não fala que é vendedor. Eu sou consultor. Exatamente. Então... A pessoa tem que sentir orgulho, porque se você não sentir orgulho da sua profissão, como que você vai ganhar dinheiro? Porque você tem vergonha de falar quem é você. Você é a sua profissão. Só que vendas é tão importante, doutora, que o mundo gira sobre vendas. Se você olhar na sua casa, qualquer coisa que tiver na sua casa, ao seu redor, olha aí. Tudo depende de vendas. Alguém vendeu para você. Então, alguém vendeu. Então, vendas é o que move o mundo. Então, tem que sentir orgulho. Autoconfiança, doutor. Será que vendedor precisa de autoconfiança? Precisa. Reforçar a sua autoimagem, né? Exatamente. Por isso que a gente tem uma estatística que, se você fizer bem a primeira venda do dia, a probabilidade de fechar as próximas 4, gente, é de 80%. Se você não fizer bem a primeira venda do dia, a probabilidade de não fechar as próximas 4 também é de 80%. Por isso que quando você fecha uma venda de manhã, faça de tudo para fazer bem a primeira venda do dia. É como se as outras viessem em cascata. Você se reforça, caraca, vendi, bati já meu primeiro cliente do dia. Você já vai com autoconfiança para o segundo momento da venda. Eu gosto de pessoas que têm, quando eu falo de autoconfiança, que tem um ego forte, né, doutor? Que gosta, que gosta de se arrumar. Eu vejo um vendedor clássico de longe, porque é aquela pessoa que ele caminha, é como se ele estivesse se olhando. Nossa, eu gosto de mim, eu sinto, eu tenho autoconfiança que tudo que eu vou fazer vai dar certo. Bons vendedores, gente, eles têm uma autoconfiança muito alta. As pessoas não gostam de ninguém morno. Então, o vendedor nunca pode ser morno, tá? O vendedor, ele tem que trazer uma característica de vibração. Ele tem que trazer aquela energia. Bom dia. Se o cara vir, ai,
Tá difícil, o coronavírus está morrendo. Ele não pode falar isso. Esse é o momento que ele tem que mostrar para as pessoas firmeza. O cara bom de vendas, ele tem segurança, ele tem que treinar a sua autoimagem, gente. E aquilo que você fala, você acredita. Tá? E se você ficar focando numa energia ruim, vai vibrar com o seu cliente também de uma forma. Exatamente.